Paz, família, tudo bem? Eu me chamo Martina, eu sou pastora aqui na Igreja Oceano e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência sobre o filme da Barbie. Sim, eu fui assistir o filme da Barbie. Fomos eu, a minha filha e a minha mãe. O que me levou e me despertou a ir para o cinema com elas foram as inúmeras críticas. Eu assisti, ouvi e muitas informações chegaram até mim em relação ao filme. Então isso despertou em mim uma curiosidade. Muita gente me perguntava, Martina, o que você acha? Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, faço constelação familiar e eu não sabia o que dizer para as pessoas. Porque eu não poderia falar algo para alguém sobre o filme que eu não tinha visto, sobre uma experiência que eu não tinha vivido. Então eu não conhecia, eu não sabia o que se passava, como era a trama, e fomos ao cinema. Eu fiquei muito feliz, logo ali na primeira cena do filme, que o nascimento da boneca Barbie, ele traz para as crianças ali uma revolta. A estereotipia da boneca para as crianças, da boneca ideal, né, para aquelas crianças, gerou uma revolta coletiva. Elas começaram a quebrar todas as bonecas, todos os brinquedos que ali reportavam utensílios domésticos. E naquele momento, no início do filme, a minha filha virou para mim e disse: mamãe, tá errado, que feio. E eu fiquei muito feliz, porque naquele momento eu pude entender que se um filme é capaz de deturpar a visão da minha filha, se um filme é capaz de manipular o comportamento da minha filha, é porque eu não sou uma mãe eficiente na minha educação. Eu não sou família para minha filha de valores e de referência. Porque um filme, uma cena de filme, ela não pode ser maior, ela não pode ser mais forte, ela não pode ser mais impactante do que a vida familiar, do que os exemplos que ela tem na vida familiar. Então, naquele primeiro momento, eu já fiquei muito feliz, porque ela já me disse: que feio, mamãe, que horrível, né? Tá errado. E aquilo me trouxe paz ao coração, porque não foram aquelas cenas que impactaram a Laura. Foi a Laura que reagiu contra aquelas cenas, porque ela tinha dentro dela o que era certo ou errado, o que a nossa família traz como referência. Então, e no decorrer do filme, né, a gente aí, todo mundo que assistiu sabe, começa ali com a Barbie sendo soberana, um mundo extremamente feminino, que não precisa dos homens, e existe isso no filme, sim, porém existe um enredo. Nós não podemos pegar recortes, assim como nós não podemos pegar recortes da Bíblia e legislar ao nosso favor. Se você não gosta da Barbie, não gosta, olhe para o filme com um olhar de enredo. Ele traz uma história, ele traz um enredo. E o filme começa ali com essa cena da criação, né, do estereótipo Barbie para as meninas, uma nova referência de boneca, uma boneca independente, e corta lá pro mundo Barbie. No mundo Barbie, as mulheres dominam e os homens são homens bananas. São homens que nós temos na sociedade hoje. E são mulheres que nós temos. Aquele filme, ele não trouxe nada além de uma realidade atual. Ele não trouxe nada que não fosse real aqui. Hoje nós temos inúmeros homens banana que não cumprem o seu papel de homem, não fazem o seu dever, não são segurança de uma casa, não sustentam as suas famílias, não provê as suas famílias, a sua casa, né? Então ele traz esse referencial no início e traz um referencial da soberania feminina, porque nós precisamos entender que hoje nós não estamos numa era ou num tempo de reparação, né? Nós estamos vivendo um tempo de revanche, e o revanchismo, ele vai destruir a sociedade, como o filme mostrou. O revanchismo vai destruir o nosso meio cristão. O revanchismo vai destruir a nossa família,
os nossos valores, porque hoje nós não queremos apenas deixar de ser escravizados, deixar de ser subjugados, nós queremos deixar de ser subjugados, deixar de estar numa situação de humilhado, não para não ser mais humilhado, mas para humilhar alguém, sabe? E isso é muito sério, muito sério. Então o filme ele veio trazendo muitas reflexões. E aí, no início, a Barbie toda soberana e o Ken lá tentando chamar a atenção dela, porque o Ken sem a Barbie não era nada. E a Barbie, no seu empoderamento, digamos assim, vai pro mundo real. Ela começa a perder os poderes de boneca, o estereótipo dela. E ela procura a Barbie estranha. A Barbie estranha nada mais é do que uma mulher sobrecarregada. Uma mulher que foi manipulada de tal forma que ela não tem mais forma, ela não tem mais identidade. E aí ela busca a Barbie estranha. Mas é exatamente por ter sofrido muito, por ter sido manipulada, por ter sido abusada no seu uso, a Barbie estranha conhece as dores. Ela sabe orientar a Barbie. E aí a Barbie vai pro mundo real e o Ken vai atrás dela. Chegando no mundo real, Ken simplesmente se deslumbra com o machismo, com o empoderamento masculino, com a soberania masculina, e ele foge pro mundo da Barbie novamente. E lá no mundo da Barbie, ele domina o mundo da Barbie, com um machismo exagerado. Lembra da Revanche? Ele era subjugado, ele se sentia humilhado, mas agora não basta ele entender quem ele é. Ele precisa humilhar, ele precisa de uma situação de revanche. E aí ele faz tudo isso no mundo da Barbie. A Barbie volta pro mundo da Barbie e chega lá, ela é subjugada, ela vê as outras Barbies sendo manipuladas, sendo escravizadas pelos homens e todo aquele enredo. E ela começa a sofrer. Novamente, ela vai lá na Barbie estranha. Na Barbie que sofre, na Barbie que ninguém gosta, que todo mundo acha feia, porque sofreu tanto, tem tantas marcas. Mas ela novamente ajuda, ela novamente vai tirando aquelas mulheres. Olha, volta desse estado de transe, volta, vem resgatar sua identidade, saber quem você é. E ao final do filme, existe algo que é muito lindo de ver. Existe as pessoas entendendo o seu lugar. Na constelação a gente fala muito sobre isso. Nós descobrimos o nosso lugar. Saber aonde que nós estamos na constelação, dentro do nosso núcleo familiar, dentro da sociedade. Saber aonde nós somos e quem somos. E aí a Barbie fala pro Ken, eu não gosto de você, eu não quero casar com você. E fala pra ele que ele precisa entender quem ele é, que ele tem um valor, que ele não precisa ser alguém só estando com ela, só ela olhando pra ele. Mas isso ninguém falou. Ninguém falou. Mas eu tive essa visão do filme. Talvez porque isso esteja dentro de mim. Talvez porque eu tenho me alimentado de justiça. Mas não a justiça terrena, uma justiça de Deus. E a justiça de Deus ela é totalmente incompreensível aos homens. Uma coisa que todo mundo falou. Ah, o filme da Barbie trouxe uma Barbie gay. Trouxe uma Barbie diferente ali. Sim, trouxe. Ele trouxe uma Barbie gay. Assim como tem irmãos gays em todos os lugares. Ele trouxe uma Barbie gay e não deu ênfase nessa Barbie gay beijando outra mulher. Não. Ele trouxe algo que está na nossa sociedade. E se os seus filhos, eles não estão prontos para respeitar os nossos irmãos gays, ele não está pronto para viver em sociedade. E quando eu digo respeitar, vai muito além, gente. Eu não estou dizendo para você incentivar o seu filho a ser um homossexual, até porque eu tenho uma notícia para te dar. Se um filme da Barbie com uma Barbie gay faz o seu filho um homossexual ou incentiva o seu filho a ser homossexual, então, mais uma vez você está errando dentro da sua casa. Mais uma vez você está errando dentro da sua casa. Porque, primeiramente, seria muito fácil, então. Era só colocar
o seu filho ou a sua filha para assistir um filme de bonecas e ela não seria homossexual. Ou colocar o seu filho para assistir lutas, jogos masculinos e ele simplesmente se transformaria em um hétero. Não é assim. Não é assim que funciona. Então essa notícia que eu tenho para te dar, eu tenho para te dar de experiência minha em sala de aula. Nós fizemos um dia uma brincadeira. Os meninos iam de rosa e as meninas de azul. E o pai me disse, não, você tá querendo que o meu filho vire uma bichinha. E eu disse pra ele, tudo bem, pai, não tem problema. Se ele vestir uma roupa rosa, o transforma em gay, então o senhor achou a cura gay, que o povo tanto fala, que é algo surreal, de ridículo, esse termo. O senhor encontrou. Porque então é a mesma. Então, se vestindo um menino de rosa, ele vira mulher, então é só pegar todos os nossos irmãos homossexuais e vesti-los da cor que é idealizada para aquele gênero, que ele se transforma em um hétero. E não é assim. Não é usar o rosa, não é usar o azul, não é sair da porta e ver um homossexual e ver um gay que vai transformar o seu filho em homossexual. Eu não vou entrar a fundo sobre isso, mas eu, na minha jornada educacional, encontrei várias crianças gays. E quando eu digo isso, a família desorienta, as pessoas achavam que eu estava louca, porque não era algo que... E se é uma escolha, uma opção sexual, como as pessoas dizem por aí, como uma criança escolhe? Como uma criança opta? Né? Então a gente precisa ter cuidado, porque eu não estou nesse meio, não vou aprofundar para não ser aqui desrespeitosa com os nossos irmãos, porque de fato é uma área que eu conheço de forma muito superficial, mas como educadora eu já vi a criança já ter o jeito, já ter um andado, já ter uma fala, um comportamento. E quando a gente vai alertar ou falar com a família sobre isso, não para que a família reprima ou endemonize ou sei lá, faça como muitas fazem, um estágio de negação absurdo e a criança fica ali desassistida, né? A gente simplesmente é surpreendido com um preconceito e uma falta de conhecimento surreal. Mas como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito, porque não é do meu conhecimento, não é da minha propriedade falar. Mas o que eu quero dizer pra você é que se aquele filme não despertou em você algo bom, só despertou coisas ruins, ou se você tá só igual um papagaio de pirata, falando coisas aí, repetindo coisas que você ouviu, tá na hora de você parar pra saber, parar pra falar, parar pra ler, parar pra estudar e pra deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Porque eu não estou aqui como uma dona absoluta da verdade, eu estou passando o que eu vi, e o que eu vi é real. Mas talvez uma pessoa com um outro olhar, com um olhar que dentro dela, ela tenha outras perspectivas, vai ter outra visão. Vai ter um outro olhar. Eu tive amigas que ficaram estarrecidas, preocupadíssimas com o filme, por causa dessa Barbie gay. Gente, é sutil. É sutil. Não é uma forma agressiva a qual é colocada, não é uma forma impositiva. É uma forma de descrever a sociedade. Existem outros filmes aí, não vou citar nomes, mas que, eu vou dizer, filmes assim, de heróis, que a forma como é tratada a homossexualidade, digamos assim, é muito mais explícita do que o filme da Barbie foi. E aí a gente tem um monte de gente falando, igual papagaio de pirata, não foi ver, não assistiu, não pediu um direcionamento e não olhou aquilo com os seus olhos, com a sua verdade, com o seu coração, com os seus princípios. E eu vi com os meus princípios, com o que eu tô vendo hoje na sociedade, com o que eu vivencio dentro da Oceano, com as pessoas. Eu acho que o princípio de
de tudo é o respeito. E a gente precisa ter um olhar bom sobre as coisas. Nós precisamos aprender a enxergar Cristo em todas as situações. Nós precisamos ver Deus em tudo. E naquele filme eu pude experienciar o reflexo da minha criação na fala da minha filha. E eu pude ver claramente, nitidamente, a cultura do revanchismo que a gente está vivendo hoje. Hoje uma pessoa não quer deixar de ser empregada para ser patrão, unicamente para servir sendo patrão. Ela quer deixar de ser empregado para ser patrão e subjugar e maltratar os funcionários como um dia ela foi. Então isso é muito sério. E eu, para finalizar, quero ler com vocês aqui lá em Coríntios 6, a partir do verso 7, que vai falar assim, ó: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ter o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muita gente usa essa palavra para falar sobre os nossos irmãos homossexuais. E eu queria dizer aqui que é muito fácil grifar a palavra homossexual dentro de uma lista tão extensa que Paulo vai trazer aqui à comunidade de Coríntios sobre o pecado. O homossexualismo foi um dos pecados que Paulo trouxe. E os outros? E os outros que você e eu cometemos? Sabe por que é fácil apontar para um homossexual, para um irmão gay? É porque não é o nosso pecado. Às vezes, né? Porque tem muitos aí que são homossexuais de uma forma oculta e julga o outro só para não olhar para ele mesmo. Mas o que eu quero dizer aqui é que o verso, ele começa falando assim, ó: você não sabe que o perverso não herdará o reino dos céus? E quantas vezes você já foi perverso? E quantas vezes você foi caluniador? Quantas vezes você foi imoral? Quantas vezes você foi idólatra? E aqui atacam mais uma vez nossos irmãos católicos, que a idolatria é do católico. Não é não. A idolatria é do seu pastor. A idolatria é da sua casa. A idolatria é do seu esposo, da sua esposa. A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, que você ama mais do que a Deus. A idolatria é tudo aquilo que tira você da vontade, da presença de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Então, e aí ele vem colocando a lista: os idólatras, nem adúlteros. E a palavra de Deus vai falar muito claramente sobre o adultério. Ela vai falar assim: aquele que olhou e desejou já adulterou. Quem aqui nunca fez isso? Nunca olhou alguém e achou bonito? Sabe, isso me traz uma tristeza tão grande. Porque, e aí ele continua falando sobre, aí ele fala sobre o homossexual e vai falar: nem a ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniador, nem trapaceiros. Será que você nunca foi ou é ou luta contra um desses pecados? Será? Será que porque o nosso irmão homossexual coloca a homossexualidade dele como um orgulho, isso te afeta tanto que você quer atacar? Quer pegar um filme todo um filme e estereotipar ele só em homossexual? De uma boneca que aparece ali como parte de uma sociedade que nós temos. E aí você não educa os seus filhos para respeitar,
Você não educa os seus filhos para amar, porque você também não ama. Você não ama. Você não ama um irmão que é diferente de você. E é muito difícil, eu falo porque pra mim não é difícil amar um irmão homossexual, amar um irmão trapaceiro, digamos assim. Mas no meu íntimo é difícil amar um irmão homicida. E eu luto contra isso. Eu luto para que Deus coloque amor no meu coração. Porque é muito difícil. Eu, como mãe, é difícil amar um irmão estuprador. E por mais que seja difícil dizer que esse ser humano é meu irmão, ele é. Essa é a realidade. E aí as pessoas estereotiparam tanto, né? E falar em estereotipia, aquela Barbie linda, nós descobrimos que ela é uma Barbie estereotipada no filme. Ela é a Barbie que quando a gente fala em Barbie, todo mundo pensa, mas existem outras milhares de Barbies. E aí eu vou falar para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Quantas vezes você pensou numa mulher ideal e estereotipou alguém na sua cabeça? E estereotipou uma mulher ideal na sua cabeça? E estereotipou uma mulher ideal para você ser, se julgou, se machuca, se mutila para ser uma mulher ideal que você criou na sua cabeça. E lá no filme fala sobre isso. Existe a Barbie estereotipada, e existem outras milhares de Barbies. Existe a Barbie grávida, existe a Barbie mecânica, a Barbie médica. O Senhor, Ele derramou aquele sangue dele na cruz por nós, por mim e por você. Aqui em Coríntios, Paulo vai falar sobre o julgamento. Por que nós não sentamos e julgamos uns aos outros e conversamos e constelamos e amamos e tomamos os nossos prejuízos, assumimos os nossos erros, as nossas culpas e vivemos em harmonia? É muito mais fácil para nós requerer o nosso direito do que abrir mão dele em prol de alguém. Do que abrir mão dele em prol de alguém que tem uma opinião diferente. Eu sei que às vezes esse vídeo pode não chegar para ninguém, pode não ter repercussão nenhuma, mas eu sei que às vezes pode ter para uma, duas pessoas que às vezes compartilham dos mesmos sentimentos, ou não. Ou alguém que vai vir aqui e falar e deturpar tudo que eu disse. Mas essa é a minha visão. É a visão que eu tiro do meu coração, das coisas que estão dentro de mim, dos meus princípios, dos meus valores. Se você não cria o seu filho, se você não educa, se você não tem tempo de qualidade com o seu filho, realmente não leve ele para ver o filme da Barbie. Não leve ele para ver o filme da Barbie se o seu filho está sendo educado pelo TikTok, pelo YouTube, se ele está sendo educado pelos vídeos, se ele está sendo educado pela televisão. Porque realmente aquele filme vai só reforçar dentro dele alguns valores que você não quer. Mas se você é um pai, é uma mãe presente, é uma mãe consciente, se você é uma família participativa, leve ele. Veja o que ele vai te dizer. Eu conheço adolescentes de 17, 16 anos que foram ver o filme e os pais ficaram loucos. E chegou meu filho, e aí, o que você viu? E nada, vi nada demais. Um filme de boneca. Que bom, que bom. Esse pai pode compartilhar, pode experienciar nessa fala desse filho o quanto ele está sendo assertivo na educação dele. Porque os olhos dele não estão corrompidos pela maldade, pela promiscuidade, pelo desamor. Porque quando o seu olhar, a sua vida está comprometida com as maldades deste mundo, você vai ver maldade em tudo. Mas quando o seu olhar estiver voltado para Cristo, estiver voltado para o amor de Deus, o seu olhar sobre o mundo vai ser Cristo, vai ser o amor de Deus. E você vai conseguir enxergar Deus nas piores situações da sua vida, nas piores situações que Deus colocar no seu caminho. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada pelo tempo. Para quem vai assistir, quiser comentar, quiser entrar em contato comigo, segue as nossas redes sociais lá, Oceano Oficial. Nós somos uma igreja sem paredes, sem fronteiras. E eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.